Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos, vocês estão no Bolseiro do Sul e hoje eu vou falar de uma obra de arte, A Invenção de Hugo Cabret, livro e filme. Bom, então vamos começar a falar de uma obra que realmente me encantou, tanto o livro quanto o filme. E por isso que eu resolvi juntar cinema e literatura dessa vez, tá? Nós estamos falando da obra do Brian Selznick, A Invenção de Hugo Cabret. Hugo é esse rapazinho aqui, que dá para ver aqui na lombada, ilustrado pelo próprio autor, que mora na estação central de Paris na década de 30, em 1931, se eu não me engano. Ele fala aqui no início e ele dá uma introdução como se fosse o início de um filme da década de 30, como se você estivesse sentado num cinema da década de 30, ele vai começar a contar uma história, tá? Ele te prepara dessa maneira. Então ele começa lá, parte 1, a imagem é toda escura, preta, como aqueles textos que colocavam antes dos filmes mudos, né? Aí, o ladrão começa a falar do Hugo Cabret, já vou explicar por que ele é considerado ladrão. E aí começam as ilustrações, veja só. Deixa eu ver se a câmera mostra melhor aqui. Essa aqui é a lua, tá? Aí ele começa a mostrar o céu e a tela vai ampliando, como se fosse dando um zoom, né? Daqueles zooms antigos. Tá aqui a Paris de 1931, lá com a Torre Eiffel brilhando ao fundo. E a imagem vai se aproximando, olha que bacana isso, né? Vai mostrando a estação. Mostra aqui a entrada da estação, já com seu relógio lá em cima e a torre ao fundo. São ilustrações belíssimas. O pessoal entrando na estação, enfim, aí ele vai mostrando várias imagens, veja só, contando a história através de ilustrações no livro, até chegar no texto. Vai ter uma hora que vai aparecer os primeiros textos. Aqui o Hugo, ele começa a andar pela estação. Eu vou correr um pouquinho, tá aqui, ó. A estação aqui sendo mostrada e o Hugo lá embaixo correndo. Enfim, é um livro bacana pra caramba de ser lido. Ele não é uma HQ, é uma história contada através de ilustrações, mas ele chega no texto. São textos assim, ó, curtos nas páginas. As páginas são brancas, tá? E aqui eu faço uma ressalva, eu não gosto de página branca, mas nesse caso, como todo livro é ilustrado em monocromático, né, no cinza de um grafite, eu acho que tinha que ser branco mesmo. Tá aqui, ó, diálogos curtos. Por quê? Porque a grande maioria desse calhamaço aqui, ó, são ilustrações, tá? Veja só, olha só que bacana. Tá? Então, essa história conta a história de um menino que perde o pai. Não é um spoiler, isso acontece logo no começo. Ele fica órfão, vai morar com o tio dele dentro da estação, nos bastidores, lá nas entranhas da estação, para manter os relógios funcionando, né? E ele vive nesse anonimato, ninguém conhece ele, até que ele acaba ficando sozinho. Eu não vou contar de que maneira. Ele acaba ficando sozinho e para que não seja notado, ele mantém os relógios funcionando como se fosse o tio dele fazendo isso, apesar de ser pequenininho. E, ao mesmo tempo, ele tenta encontrar formas de consertar um objeto que o pai dele encontrou. Ele perde o pai e uma forma de se conectar com o pai que já falecido, a forma de matar a saudade é tentando encontrar peças para esse objeto. Esse objeto chama autômato, é como se fosse uma miniatura de ser humano feita com engrenagens aqui, ó. Todas essas engrenagens de relógio, né, representando o mecanicismo, né, a máquina, a revolução industrial, enfim. E de que maneira ele consegue fazer isso? Já que ele é uma criança órfã e que ele não sabe nem onde ele vive, porque se ele for encontrado ele pode ir para um orfanato, ele tem medo disso. Então, de que maneira ele encontra? Ele começa a roubar peças de uma loja de brinquedos, de um senhor de uma loja de brinquedos. Ele olhando aqui através de um dos relógios, tá vendo? Ele está por trás do relógio, porque ele vive nos bastidores da estação e está aqui, ó, ele está olhando justamente a lojinha de brinquedos aqui daquele senhor que vive pescando, ele dormindo na frente da loja, né? Então ele começa a roubar essas pecinhas, essas engrenagens, para tentar consertar o autômato, tá? Eu não vou mostrar, aqui tem imagens do autômato, não quero estragar
as surpresas do livro, mas é muito bacana, tá, pessoal? É uma história infanto-juvenil, mas ela é contada de forma muito artística. E eu quis juntar com o livro, com o filme, porque o filme é muito bem retratado, o filme desse livro aqui, ele é muito bem retratado, já vou falar dele. Bom, a edição aqui é de uma editora chamada SM, eu não conhecia, e infelizmente eles insistem em vender esse livro com a capa do filme, e deu o que fazer para eu encontrar. Na verdade foi sorte eu encontrar, porque eu não encontrava esse livro com essa capa nas livrarias, e na feira do livro que teve aqui eu consegui encontrar, e até no vídeo eu comento sobre como eu consegui ir lá, eu paguei um preço bem mais barato, negociando com o pessoal do stand que estava lá. Então se vocês não encontrarem, infelizmente é uma pena, mas o conteúdo é o mesmo, então vale muito a pena comprar o livro por causa disso, tá? Vocês vão se encantar com essa história. Apesar do livro ter mais de 400 páginas, ele tem muitas e muitas e muitas ilustrações. Mais de 2/3 do livro é composto de ilustrações, então vocês vão conseguir ler ele de forma muito rápida e é muito encantador. A tradução é do Marcos Bagno, ou Banho, né? Depende da forma como você vai pronunciar. Esse livro é de 2007, essa é a primeira edição, com a 10ª reimpressão. Mas se encontrarem, compre com essa capa aqui, tá? A única ressalva que eu faço no caso do livro é que, como ele é grosso e as dimensões dele são pequenas para esse tipo de ilustração, então, no momento que você vai abrir para ver uma ilustração, tá vendo? Por exemplo, essa daqui tem muitos detalhes, tem que tomar cuidado para não arrebentar aqui, ou começar a soltar. Eu tenho um receio que isso com o tempo aconteça isso com esse livro. Então eu leio de forma bastante comedida aqui as ilustrações. Mas olha, vale a pena, tá? E vou comentar agora sobre o filme. O filme é uma adaptação muito bem feita do livro. Eu sugiro, obviamente, se você for comprar o livro, leia o livro primeiro, antes de assistir ao filme, porque existem algumas diferenças. Obviamente é uma adaptação, mas uma adaptação muito bem feita, mas o livro é sempre melhor. E se você assistiu o filme primeiro, que foi o que aconteceu comigo, porque eu não conhecia essa história, as ilustrações vão perder um pouco do brilho da surpresa, tá? Porque você já vai conhecer a história, então muita coisa vai bater com a história escrita, então vai perder um pouquinho dessa surpresa. Então eu recomendo muito fortemente você ler o livro primeiro. Caso não vá comprar o livro, assista o filme pelo menos, tá? Você pode alugar numa locadora, você pode baixar se for o caso, alugar no Netflix e outras companhias aí. Mas é uma adaptação muito bem feita. Tem algumas nuances diferentes, tem algumas coisas que foram adaptadas da história, tem alguns diálogos que estão um pouco diferentes, mas basicamente a história é a mesma. E o que é mais interessante no livro, no filme, é que, como o livro tem muitas ilustrações, então tem poucos diálogos, o filme não poderia traduzir toda aquela ação feita nas ilustrações com personagens falando, na minha opinião. Então, o que eles fizeram? Tem muito do filme que é basicamente cenas muito bem feitas, sem diálogo, para inclusive transportar a gente para aquela época do cinema onde não existia o diálogo. Não estou dizendo que é aquela coisa maçante, não, é muito bem feito. É muito bem feito. E a trilha sonora encaixa perfeitamente, assim, eles foram muito felizes com a trilha sonora. É uma trilha sonora com características de música francesa da década de 30, né? Acordeon, cordas, né? Quartetos e tudo mais. Então, inclusive essas músicas de fundo que vocês devem estar ouvindo um pouquinho aí são da trilha sonora do Hugo Cabret. Então, a atmosfera do filme realmente fica, te transporta para a década de 30, né? Então eu recomendo muito vocês também assistirem o filme, vocês vão gostar muito, a família inteira pode ver, a molecada, as crianças vão ver de uma maneira, os adultos vão ver de outra, mas é realmente uma poesia, né? Acho que a tradução melhor é uma poesia francesa, esse filme, e esse livro principalmente. Então eu vou deixar vocês agora com o trailer do Hugo Cabret. Não é um filme novo, tá? Então é facinho de encontrar. Então assistam agora aí o trailer da invenção do Hugo Cabret. What is it? It's a wind-up figure, like a music box. Who built it? I would think a magician. You see this? A keyhole in the shape of a heart. Another mystery. I fixed it. There was a fire. You're coming with me.
Where are your parents, little man? Hey! Look aside! Look aside, mate! Who are you? Hugo. Where do you live? Is it a secret? Yes. Oh, good. I love secrets. So you're all alone. I'm not complete. Where did you get this? Why would my key fit into your father's machine? Do you want to have an adventure? Stop that town! Apprehend! It's drawing. I think it's a message from my father. This is a treacherous place. Do you understand? Watch your step. It's Neverland and Oz and Treasure Island all wrapped into one. Are you sure about this? We could get into trouble. That's how you make some better. My life was taught me happy endings only happen in the movies. The story's not over yet. Bom, pessoal, eu não tenho o DVD para mostrar os dois aqui, eu só tenho o livro e eu espero que vocês tenham gostado. Vale muito a pena, vou repetir. Procurem ler, se alguém tiver, peçam emprestado, leiam. Isso aqui você vai ler muito rápido, tenho certeza que vai gostar e vai querer comprar. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo do Bolseiro do Sul. Se não gostaram, deixe seus comentários, manda uma mensagem para mim para que a gente possa melhorar cada vez mais. Ajude-nos a divulgar através das redes sociais, dê o seu joinha, favorite. E eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Um abraço, tchau!